Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando para dar início à nossa live de hoje. Guardar um pouquinho o pessoal entrar aí, para a gente dar início. Oi, Carol. Olá, Oi, tudo bem? tudo. Oi, Carol. Oi, Pai, pessoal. tendo Vamos uma entrando aí para dar início à nossa live de hoje. Tudo bem, Arielle? tudo. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando? Você tá me ouvindo bem? Deixa eu afastar Sim, um tá pouco a tranquilo. câmera para ficar mais legal aí para vocês verem. Você tá me ouvindo bem, né? Sim, estou ouvindo bem. Esperar o pessoal entrar aí para a gente Olha, o Everton começar. tá por aqui. Que legal. O Everton Dani, fica Ruth, caladinho no grupo, mas ele sempre acompanha as nossas lives. isso. Esperar o pessoal entrar aqui, mais uns 5 minutinhos, né? O pessoal Aham. entrando aí. Olá, agenda acadêmica, professor. Professor Marcos, tudo bem? Pessoal, vamos entrando. Ah, que ótimo, que o áudio tá bom. Oi, Lívia, professora. Vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre a produção acadêmica nesse tempo aí de quarentena. Espero conseguir falar um pouquinho sobre a rotina, né? Nesses dias. Oi, Dani, que bom. A gente também tem um trabalho parecido, né, com o professor Marcos, Olha que legal. na revisão dos trabalhos, dicas, né, de pesquisa. Então, a gente sempre posta bastante conteúdo bacana. Olá. Vou colocar aqui um título aqui para a gente. E já aguardar o pessoal acabar de entrar para a gente dar início. Pessoal, conforme a gente for discutindo aqui, vocês podem fazer comentários, que ao final da live a gente vai respondendo todo mundo. Arielle, eu acho que a gente já pode começar apresentando, né? Cada Tá uma bom. de nós duas, para ver o pessoal acabar de entrar. Tá certo. Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou bibliotecária formada, eu atuo na área de bibliotecas universitárias, né, desde o ano de 2011. Recebimento de MEC, né, atualização de acervo, e também antes de eu dar início à minha vida acadêmica, eu sempre gostei, né, dessa área de digitação de trabalhos, formatação, então foi onde eu me vi atuando ali nessa área. Então, além de ser bibliotecária em uma faculdade, eu também tenho esse serviço de prestação, né, de formatação de trabalhos, revisões
conforme as normas da BNT e várias outras normas que nós temos, né, no meio acadêmico. E eu ajudo, né, os alunos aí nas dúvidas, dicas de onde pesquisar, como pesquisar, né? O meu trabalho é esse. Então, eu gosto de ajudar as pessoas ali no meio acadêmico, né? E é isso. Bem, estamos aqui no teu Instagram, né? E, bem, enfim, né? A maioria das pessoas que está por aqui não me conhece. Eu sou a Arielle Quara, eu sou de Manaus, você é de Minas, né? E a gente Isso, se verdade. conheceu Deixa por eu te aqui pelo falar. Instagram e está sendo uma troca de experiências bem legal. E eu sou formada em Letras de Língua Portuguesa, tenho mestrado em Estudos da Linguagem, mas também sou jornalista. E aí fiz algumas especializações nessa área. Então eu sou meio Dona Flor e seus dois maridos quando se trata de profissão. Eu tenho o Instagram, @mestre da revisão, que é o Instagram por onde eu divulgo questões de língua portuguesa de uma forma bem descontraída, bem despojada. Eu costumo dizer assim, eu não ensino português para concurso, eu não ensino português para o Enem, eu ensino português para a vida. Mas é Verdade, muito porque a importante. língua portuguesa é algo vivo, é algo que se reinventa, né, a cada tempo. E existem vários níveis de formalidade da língua, e nem sempre nas redes sociais o que a gramática está dizendo que é certo vai ser o que vai funcionar mais, o que vai engajar mais nas suas redes sociais. E dependendo do tipo de texto, né, o texto acadêmico tem as suas particularidades, o texto jornalístico tem as suas particularidades. Então, eu procuro explicar bastante sobre isso para que as pessoas não se amarrem tanto à regra. Então, Isso. essa sou eu. Esse é o serviço que eu faço. E eu trabalho com a minha empresa, que é uma agência Azul Comunicação. E por lá nós trabalhamos com assessoria, com consultoria em redes sociais, com assessoria de comunicação. Então está sendo uma experiência assim bem, bem legal, bem diversificada. Eu estou conhecendo muita gente. Como conheci você, né? Verdade, nos conhecemos pelas redes sociais, né? Que hoje em dia é bastante importante a gente conhecer outras pessoas, né? Agregar valor, né, ao trabalho um do outro. É verdade. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre produção acadêmica na quarentena. Isso. Hoje as pessoas, a maioria dos universitários que faz pós, que faz mestrado, que faz doutorado, é, a vida de um pós-graduando já é um tanto quanto estressante, né? E a quarentena dificulta um pouco o trabalho, né? E aí a gente está aqui assim para ouvir aí o povo que está de quarentena e também tem que dar conta de uma tese, de uma dissertação, e a gente Isso. quer saber também o que vocês andam fazendo, se vocês puderem contar como é que estão as coisas, ajuda muito. Eu lembro que na época que eu fiz mestrado, a universidade entrou em greve, e aí quase que não queriam deixar a gente defender. Mas mesmo em greve, a gente continuou desenvolvendo a pesquisa e teve defesa, não foi dentro da instituição, foi em outro lugar, mas a gente defendeu. Então, assim, a maioria dos programas não deve suspender os seus calendários, né? Então, a gente tem que estar preocupado aí em fazer, terminar, dar andamento na pesquisa o máximo que pode. A Andrelise está perguntando aí como manter o Isso. foco. Bom, Andrelisa, eu vou dar algumas dicas aqui para o pessoal poder organizar o tempo, né? Que é como se vocês estivessem ali no dia a dia normal. Fazer as atividades no mesmo horário, né? Que se você estivesse na faculdade, né? Organizar o seu dia a dia ali. Por exemplo, você pode tirar um dia da semana, vamos supor, o domingo para organizar a sua semana. Fazer o que que você consegue fazer de manhã, o que que você consegue fazer à tarde, para você conseguir ser produtiva. Assim você não vai perder o foco, vai conseguir fazer as atividades ali que você precisa fazer naquele tempo. Aí você vai conseguir se organizar sem dispersões ali, até porque a gente vai estar em casa, tem, né?
cachorro, mãe, filho, né, ali dentro de casa, todo mundo junto. Então, é você separar também um lugar ali para você fazer suas atividades, né? Assim vai te ajudar a manter o foco. E tem aquela questão também de que está todo mundo preso em casa, né? De uma certa forma, estamos presos. E pode acontecer duas situações. Ou você acaba se assoberbando muito com o trabalho da casa. Então, tem a questão da casa, tem gente que é casado, tem gente que tem filho. Essa rotina familiar, ela realmente acaba pesando muito. As crianças, a maioria delas já estão se adequando, já está se adequando a um ensino online, e aí é um desafio para o professor que não foi preparado para transformar a sua aula em EAD, né? Está tendo que se virar Isso. para criar uma aula em EAD, então provavelmente essa aula logo de início não vai ser a melhor possível, então a gente tem que ter paciência também com esses professores e tem que ter paciência com os próprios filhos que vão receber atividades e que não vão, talvez, saber se relacionar muito bem com esse novo formato de aprendizado. Então, assim, a nossa vida pessoal acaba pesando muito e a tendência é que a gente tenha mais estresse com a situação, né? Mas dentro do possível, eu tenho esse problema, assim. Na minha casa é eu, meu marido, mais duas crianças e em idades bem diferentes. Um tem 10 anos e o outro tem 3 anos. Então, a tarefa que um faz não tem nada a ver com a tarefa do outro, o nível de atividade de um é completamente diferente do outro. E há momentos em que eu preciso trabalhar, como revisora, imagina, precisa ter concentração para trabalhar. Tem, tem vizinho com som alto, hoje eu estava agoniada com som alto. Então, é importante você encontrar um lugar que seja seu, um santuário, onde só você entre. Se existir essa possibilidade, faça isso. Tem o seu lugarzinho todinho seu, que ninguém entre, que é como se você não existisse quando você está lá. E aí você consegue se dedicar melhor. Uma outra forma, caso não exista com quem ficar suas crianças, aproveita o horário em que a criança vai descansar para fazer tudo o que puder. Então, É uma é o dica momento que também, você né? Não dorme um pouco deixar, mais tarde, né? Depois do almoço, bota também o não menino para deixar as coisas para a descansar, última hora aproveita também, esse né? momento. E aí, aproveita essas brechas de tempo para você conseguir dar andamento na sua pesquisa, porque se você guardar para depois, vai ficar muita coisa para cima da hora. Não deixe nada para a última hora, sempre aproveite aquela brechinha que você tem ali naquele momento, né? Uma dica também é para vocês procurarem, né, os professores quando vocês tiverem alguma dúvida, o professor vai estar ali disponível, né, para poder estar tirando suas dúvidas, né? Com certeza a universidade deve disponibilizar alguns meios de comunicação, né, com os professores. Então, não deixar, né, de tirar essas dúvidas, como se você estivesse ali mesmo, assistindo uma aula, né? Faça anotações das possíveis dúvidas, né? O professor vai conseguir ali te atender conforme a demanda dele, né? Por ter muitas turmas, né? Atender outros cursos também. Então, acho que é isso, né? Obrigada, Andrei. A gente está tentando, assim, colocar as ideias para vocês conseguirem se organizarem, né? Eu acho que tem muita gente, assim, que a sua pesquisa envolve uma pesquisa de campo. Gente, a pessoa deve estar agoniada, desesperada, porque nesse momento não consegue fazer sua pesquisa de campo. Mas com certeza tem alguma coisa que você pode dar uma adiantada enquanto não chega a pesquisa de campo. Você pode produzir artigos, porque você vai precisar de publicações. Então, pega aquele trabalho que você já começou e termina um artigo, aproveita para desenvolver ideias e projetos que você ainda não tinha conseguido desenvolver caso o negócio esteja emperrado. Né? Porque às vezes a gente Isso. sabe que a pesquisa emperra em algum momento, né? Então, se a pesquisa emperrou porque tinha que ir a campo e agora você não pode ir, aproveita para fazer outras coisas que você não tinha tempo para fazer. E de uma outra forma, né, adianta a escrita do seu material, adianta a revisão do seu material.
porque muitas vezes você não tem tempo para revisar e deixa tudo, né, em cima da hora e vai do jeito que tá. E quando chega na banca tá aquela negação. Eu já recebi muito trabalho para revisar depois da defesa, porque a banca reclamou que o texto estava ruim. Então, imagina, olha, suas ideias são muito boas, você está aprovado, mas mande seu texto para revisão, porque não está bem escrito. Isso não é legal de ser ouvido numa banca, né? Isso. É uma outra dica aqui, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas, tá? Vou seguir aqui um roteiro que eu elaborei para a gente não perder o foco aqui das dicas, tá? Tá bom. Vocês podem usar as bases de dados, né, os sites para poder estar buscando material ali para fazer o seu trabalho, como o Google Academy, Apps, até o Google Books, né, que o pessoal tem certo receio de usar, né, para poder fazer as suas pesquisas. Os repositórios institucionais, ali onde a sua instituição disponibiliza para vocês entrarem, até de outras universidades também, os trabalhos já publicados ali pelos alunos. Além das bases de dados, né, que todo mundo já ouviu falar, CAPES, PubMed, BIREME, né, das áreas da saúde, que é o LILACS, PubMed e vários outros. Para os alunos, né, dos cursos, então tem sempre essas bases ali disponíveis para vocês, tá? Questão onde você buscar material, às vezes vocês estão meio perdidos de onde começar a pesquisar, né? Então é bem interessante esses sites. E tem um outro site que o pessoal já deve ter ouvido falar, que é o C-Hub. É um site que o pessoal consegue pegar artigos de base de dados pagas, né? Então, o pessoal consegue ver ali o arquivo em si, né? Que é uma forma de estar conseguindo os arquivos ali que a instituição, o site ali não consegue te mostrar, né? Então, esse site, depois eu vou deixar o link dele aí para vocês conseguirem esse material que é somente disponível em base de dados pagas. Acho que vai ser bem interessante o pessoal conhecer esse site. Outra dica que eu também coloquei aqui para vocês é na hora de escolher o tema e o título do seu trabalho. Muitas pessoas pensam assim, eu vou escolher um tema sobre tal assunto. E na hora de desenvolver o título, você vai colocar ali o tema também. É uma boa, mas vocês podem colocar aqui, eu vou dar um exemplo. Por que eu estou dando essa dica? O tema, ele é diferente do seu título. Então, você tem que prestar bastante atenção nesse item, que o título, ele é o último item que você vai desenvolver ali quando o seu trabalho estiver finalizado. Você pode fazer um título provisório, até você finalizar ali o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo. Marketing digital, se eu tenho. Eu vou usar um tema que todo mundo está falando aí. Esse é o tema, marketing digital. Agora, o título é o seguinte: o marketing digital como meio de comunicação nas redes sociais. Aí já deu uma informação a mais ali, né? Já abriu um leque ali para o pessoal poder entender o que é o seu trabalho, o que você está falando ali no decorrer do texto. Uma segunda dica aí que a gente dá para vocês. Se quiser falar algum comentário, Ariel, fica à vontade. Por enquanto, eu tô só ouvindo aí. Tá bom. Vamos seguir aqui, ó. Olha, Para você. Pode falar. não, eu tô lendo aqui, eu tô lendo os comentários. Tá. A Dani Eu botou que ela vou. faz um artigo sozinha, mas não consegue escolher o tema. Então, alguma dica? Escolha um tema que você tem facilidade de estudar, de E base entender. teórica. Isso. Pesquise materiais ali, dá uma lida, vê se você vai conseguir fazer, discorrer ali aquele assunto, se vai ter material para você embasar ali o seu referencial teórico, né? Vai ser bem interessante você seguir por esse caminho, né? Escolher também o orientador ali, no caso, se for monografia, TCC, agora se for um artigo, né? Ver qual a possibilidade que você tem para fazer aquele assunto, se é viável ou não, se tem contradições ou não,
né? Então, tem todas esses passos para você seguir, né? Se você tem facilidade em falar daquele tema, você vai encontrar ali materiais, né, para fazer esse artigo. Eu penso São especialmente que dicas, nesse assim, momento de básicas. quarentena é bom você pesquisar, se dedicar a um artigo que você possa desenvolver com as armas que você dispõe nesse momento, né? Isso. Eu acho assim interessante, por exemplo, eu não sei de que área a Dani é, você sabe de que área ela é ou não? Dani, se Não, não você puder, sei. manda a sua área por aqui para gente ver, para a gente ter ideias aí, sonhar um pouco. Mas assim, olha só, pessoas que são da educação, da área da educação, nós vivemos um momento único na história da educação. O mundo está recluso, em quarentena, e nós estamos vivendo mudanças drásticas no modo de ensino. Nós temos uma série de professores tendo que se adequar a novas realidades. Nós temos uma situação estranha, diferente para os alunos também, que também tem que se adequar. E, na minha opinião, esse terreno é um terreno muito profícuo para fazer muito material, muita pesquisa, e é coisa que você pode pesquisar em campo, né? Ir a campo, na verdade, onlinemente, Uhum. virtualmente. Então, eu acho que aí, para o pessoal da educação e do ensino como um todo, né? Porque eu não quero me referir apenas à pedagogia, mas pense em possibilidades de ensino à distância para cada disciplina. Existem metodologias de ensino e essas metodologias estão sendo adequadas, estudadas, porque estamos vivendo momentos diferentes e vale a pena registrar isso. Então, se você puder, nesse momento, registrar e depois escrever, ou registrar, fazer essa pesquisa e já ir colocando no papel, você tem aí um trabalho bem poderoso aí na sua mão. A Dani disse que perdeu um pouco da live porque a internet caiu. Não se preocupa, Dani. Fica disponível Eu vou ficar 24 horas. salva. Eu vou voltar aqui nas perguntas, Aham. para a gente não perder também depois no final. Ô, Lucas, estou escrevendo um projeto para concorrer ao mestrado e tenho uma dúvida. Posso propor uma revisão narrativa ou apenas uma pesquisa de campo? Olha, Lucas, você tem que ver ali qual que vai ser mais vantajoso, como que você vai conseguir fazer essa revisão narrativa. Você vai ter material para descrever essa revisão? Sim ou não? Ou se você vai conseguir fazer essa pesquisa de campo é, você vai aplicar ali aquela pesquisa, você vai obter muitos resultados, poucos resultados, você tem que avaliar tudo isso, para você ver qual das duas opções ali vai encaixar no seu tipo de pesquisa, tá bom? Espero poder te ajudar aí na dúvida. Pessoal, a internet da Arielle deve ter caído. Eu vou convidar ela aqui de novo. Só um momentinho. Os erros acontecem. Eu vou continuar aqui as nossas perguntas, tá? Vou só voltar aqui nos comentários para a gente não perder as dicas. A Giane está perguntando aqui, ó, o Google Acadêmico é indicado ou não? Sim, ele é uma base de dados acadêmica, então você pode fazer sim, né? Utilizar ali a sua pesquisa para poder estar realizando a sua pesquisa acadêmica, tá? Deixa eu continuar aqui respondendo as perguntas. Só um momento. Para a Lielle voltar. Voltou. Cheguei. Eu continuei respondendo o pessoal aqui. Uma Aham. pessoa que perguntou sobre o Google Acadêmico, né? Se o pessoal pode usar ele, se ele é indicado. Com certeza, uma das bases de dados que todo mundo mais, né? Todos os alunos usam essa base de dados, né? Eu vou continuar aqui, ó, as nossas dicas. Vou Uhum. aproveitar a pergunta do Lucas, né? Que é como escrever o seu texto
ali para você ter um texto ali coeso, né? Você pode escrever ali o seu texto argumentando outros autores, né? Quando você for descrever ali, você vai discutir as ideias dos autores que você, né, conseguiu ler e encontrar ali para fazer sua pesquisa. E também pode colocar a sua ideia, mas tipo, conversando a sua ideia com a ideia dos outros autores. Aí você vai conseguir fazer um bom texto acadêmico, tá? Usar, né, também, evitar o uso, né, do texto ali na primeira pessoa, sempre usar ali na terceira pessoa. Você É vai conseguir ter um interessante, trabalho. é Pode falar. interessante, é interessante nisso que tu estava falando agora sobre base teórica e tudo, os autores. Para quem está começando, uma coisa que funcionou muito comigo foi qualquer livro, qualquer material que você lê que vai servir de base teórica para o seu projeto, para o seu artigo, para a sua tese, para a sua dissertação, para o seu TCC, leia e resuma. Coloque as ideias daquele autor com as suas palavras num resumo. Já faz isso digitado, guarda num banco ali, numa pasta. E aí, quando você for escrever, você não vai ter o trabalho de reescrever o que o autor disse ou buscar citações, porque já tudo que você precisa, você já condensou num resumo crítico que está ali guardado para quando você precisar. É uma forma de você se apropriar ainda mais do conhecimento e uma forma de ir organizando trechos para o seu texto futuramente. Isso. A Kelly está perguntando aqui, ó, biblioteca escolar, alguma dica de tema? Bom, uma dica agora que a gente pode aproveitar nesse tempo de quarentena é você falar sobre a contação de histórias, porque os professores, bibliotecários estão usando as redes sociais aí para poder continuar ali essa atividade, né, que é bem importante ali no início da vida escolar das crianças, né, que é a contação de histórias, né, ali para poder estar desenvolvendo um bom trabalho. Outra dica também na biblioteca escolar é você falar de um assunto que você tem facilidade também ali, que você domina, né? Então, uma segunda dica aí de você pensar num tema bem interessante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que encerrou, né? Deixa eu só continuar a ver aqui nos comentários. Como eu caí, não tem mais todos aqui guardados comigo. Não, acho que são só essas mesmo. Eu vou continuar aqui falando de uma dica, essa a Arielle vai poder me ajudar aqui a falar, Sim. né? Que é, só um minutinho, que é falar sobre o uso das conjunções, né? Que o pessoal às vezes esquece de usar ali para descrever os parágrafos ali, que as conjunções elas são utilizadas para juntar as frases, né? Para dar sentido à frase ali que vocês estão né, discorrendo, né? As conjunções elas dão uma coerência ali para o seu tema, para o seu título, né, para o seu trabalho como um todo. Arielle, fala um pouquinho para a gente sobre o uso das conjunções nos trabalhos. Então, quando se trata de um texto acadêmico, ele naturalmente é maior do que os outros. Ele é maior que uma redação, ele é maior que uma legenda, ele é maior que qualquer coisa, né? É um texto grande, de muitas páginas. Então, é importante que esses parágrafos, todos que você vai escrever, estejam de uma certa forma conectados entre si. Então, primeiro de tudo, quando você vai começar a escrever o seu texto, é importante você fazer um esqueleto do seu texto. O que eu vou falar? Não pode sair escrevendo na doida e no final juntar tudo e vendo o que dá. Porque aí você vai ter um texto desorganizado e sem coesão. Então, eu tiro ali pela minha experiência. Quando eu fui escrever, a primeira coisa que eu fiz foi o sumário. Mas não um sumário com o número das páginas, um sumário com o esqueleto do meu trabalho.
Deu uma travada agora, né? Isso, pode continuar. Uma coisa que você pode fazer é, se você sente dificuldade muito grande com o texto, né? Faz essa estrutura, esse esqueleto do seu trabalho e dá uma estudada nas conjunções. Quais são, como elas funcionam, qual é o sentido que eu estou comunicando com cada uma delas. Porque muitas vezes eu pego textos para revisar que as conjunções estão mal colocadas. Usou uma quantidade maravilhosa de conjunções, mas elas estão com significados diferentes e comunicando aquilo que ela não está a fim de comunicar. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Então, dê uma revisada nas conjunções e veja, opa, posso lançar a mão dessa para esse contexto, dessa outra para outro contexto. É importante que exista uma unidade no trabalho como um todo e no texto, cada seção do seu texto também precisa ter uma coesão interna. Seu parágrafo precisa ter uma coesão interna. E essa coesão se constrói com conjunções, se constrói com outros elementos, como a referência. Então, você repetir várias vezes a mesma palavra, o texto fica repetitivo, fica cansativo para quem vai ler, fica chato, não fica coeso. Então, assim, use as conjunções, mas use também palavras de referência, tá bom? Então, pesquise um pouco sobre como fazer referenciação. Eu acho muito importante. É importante você fazer uma pesquisa bem acurada de palavras, vamos colocar assim, crie uma nuvem de palavras para cada parte do seu tema, para o assunto que você está desenvolvendo. Por exemplo, eu vou falar de escola, eu posso falar de ensino, eu posso falar de educação, ó, 3 palavras relacionadas à escola. Eu posso falar de aprendizagem. Eu tenho que pensar em significados, eu tenho que pensar em como chamam os sinônimos, que é tal qual, os hiperônimos, ou seja, uma palavra que contém aquela dentro, e os hipônimos, uma palavra que retoma uma parte da minha palavra central. Então, eu preciso ter uma nuvem de palavras para evitar que o meu texto seja muito repetitivo. Substituição. Conseguiu? Deu para pegar? Recapitulando, revise as conjunções, revise técnicas de substituição, tá bom? E técnicas de referenciação. Aí o seu texto vai ficar mais rico, mais coeso, mais amarradinho. Tá bom. Aproveitando essa dica que você deu, falou das referências, né, no texto, eu vou dar uma dica de alguns sites, de alguns aplicativos que vocês conseguem fazer essas referências automáticas, né? Que é o Mendeley, ele é um aplicativo tanto para celular quanto para web. Tem o Mori, que ele é um site desenvolvido. Vocês conseguem, vou deixar depois, no meu perfil aqui, eu tenho um link, vocês podem entrar lá depois, que tem todos esses links desses aplicativos lá para vocês utilizarem. O Zotero e o EndNote também, que são aplicativos para vocês fazerem ali as referências automáticas. Né? Então, mais para frente, Poxa, isso é você muito vê legal. stories, né? Explicando como é o uso desses aplicativos, né? Outra coisa também, como bibliotecário, uma dica, procure o bibliotecário de vocês mais próximos, eles podem auxiliar vocês a buscar material ali para a pesquisa de vocês, que é o levantamento bibliográfico que nós fazemos, que é uma das atividades que nós desenvolvemos. Os bibliotecários, eles têm formas de conseguir um material ali que você, às vezes, não está conseguindo achar, às vezes você precisa de um artigo específico, né? Para poder fazer leitura ali para o seu trabalho. Os bibliotecários têm algumas ferramentas, né, de como conseguir esses artigos. Então,
uma outra dica, né? Procure ali um bibliotecário mais próximo para poder estar te auxiliando ali na sua pesquisa. Que nós, né, profissionais da informação, sabemos onde procurar, como ajudar vocês ali a encontrar materiais para ajudar a desenvolver o trabalho de vocês. Uma outra dica para o pessoal que faz mestrado, que faz doutorado, um segredinho ali escondido no artigo de revisão. Né? Às vezes muitos de vocês já sabem ou não, então vou falar aqui um pouquinho para vocês. O artigo de revisão, vocês podem fazer ele sim, o seu projeto de mestrado. Por quê? Lá na frente, ele vai ser um capítulo do seu projeto. Né? Você pode aproveitar ali a revisão para desenvolver ali um capítulo para o seu projeto, né? Que é uma dica que a gente dá. E quando você for usar os artigos originais, que é um artigo ali que você vai pegar e colocar a sua ideia, você pode usar também aproveitando ali o artigo de revisão, que é falar a sua ideia e contextualizar com as ideias dos autores ali do artigo de revisão, que é uma dica também que a gente dá para vocês aí, tanto para o artigo de projeto, né, de mestrado, quanto para os trabalhos acadêmicos mesmo, né? É uma dica bem interessante aí para vocês estarem praticando, né, essas ideias. Eu acho que a Jeane, né? Jeane Moreira está perguntando sobre indicação de material. Jeane, para essas questões que eu te falei aqui na live, tem o Prática de Texto para Estudantes Universitários do Faraco, tá bom? É um livro bem legal, prático. Depois eu coloco nos meus stories essas dicas. E tem também o Ler e Escrever. Ler e Escrever. Do Faraco tem o Prática de Texto e o Oficina de Texto. São 2 livros muito bons de língua portuguesa para universitários, tá bom? E tem o Ler e Escrever, que trata de estratégia de produção textual, que é da Ingedore Koch. Eu acho que é esse o nome dela. E aí, eu vou colocar esses 3 nos meus stories depois, ou então você me chama nas mensagens que eu te mando foto. São os 3 melhores livros que eu já trabalhei para trabalhar a redação acadêmica. Eles são maravilhosos, porque eles são pontuais. Eu também tenho eles aqui, são ótimos. São maravilhosos, tá bom? Então, se tem você... o Evanildo Bechara também, né, que é da gramática. Ele é bastante interessante para quem tem dificuldade em escrever, né? Pegar um pouquinho da gramática. Eu vi que você falou sobre a questão da primeira pessoa no trabalho. Isso, usar a terceira pessoa, evitar o uso da recentemente, primeira pessoa. Eu tenho visto várias situações, né? N situações, porque cada programa de pós-graduação é um programa isolado, né? Existem questões internas, básicas. Mas, assim, eu já peguei muito texto recentemente, isso é bem recente, tá? Em primeira pessoa, no plural, tá bom? As pessoas utilizam, nós fizemos a pesquisa, nós realizamos. Está falando dele mesmo, mas ele está colocando aquele plural de modéstia. E recentemente, bem mais recente, coisa tipo do meio do ano passado para cá, eu já peguei mais de quatro, eu tenho certeza, 4 com certeza, dissertações em que o pesquisador opta por utilizar a primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu fui, eu realizei. Eu achei assim super estranho, super diferente, mas eu revisei pelo menos 3 dissertações do mesmo programa em pesquisa etnográfica, tá? Tô falando de pesquisa de campo etnográfica. A pessoa utilizando a primeira pessoa do singular. Então, aí é importante, a gente sabe que a regra geral é a impessoalidade, é utilizar a terceira pessoa, mas você tem que ficar preocupado também com as regras e as orientações do seu orientador e do programa, porque existem N situações. E até com a BNT mesmo, eu tenho casos de revisão em que eu vou seguindo a BNT e do meio para o final da revisão, o cliente pede, olha, eu quero que você
coloque a citação em tamanho maior ou em tamanho menor, porque o meu orientador quer assim. Então, às vezes o seu orientador tem uma ABNT do coração dele. Então, você tem que verificar quais são as opções pessoais que cada um vai colocando e se adequar, porque o interesse é seu. Justamente para não bater, né, as ideias ali, você faz de um jeito, o orientador pede de outro, né? Então É. tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Uma última dica que eu vou falar para vocês aqui, a gente tem mais alguns minutinhos, acho que dá para finalizar aqui. Nesse mundo, né, da pandemia e tudo mais, a gente está vendo muitos cursos online, né? Então, vocês podem aproveitar aí para poder estar fazendo esses cursos, que na maioria estão sendo gratuitos, né, inclusive, para poder te ajudar ali na produção do seu trabalho, ou até pessoal, né, de um projeto pessoal seu, você pode fazer cursos ali específicos que você tenha interesse. Por que que eu estou dando essa dica de cursos? Ele pode te ajudar a construir o seu sonho, construir a sua meta de vida, aproveitar esse tempo que a gente tem disponível, né, apesar das várias atividades que a gente tem, que precisa desenvolver, né, aproveitar esses cursos online para poder estar conseguindo mais conhecimento, né, tanto no seu mundo de trabalho ou como no seu mundo, né, na sua vida pessoal, né? É uma forma de você ter ali um maior conhecimento, né? Acho que é bem interessante vocês pesquisarem vários perfis, tanto daqui do Instagram quanto nos Facebooks, né? Os perfis. O pessoal tem divulgado bastante cursos online, então dá uma pesquisada. Eu vou até deixar depois para vocês um link com os cursos que a gente tem visto aí que o pessoal está divulgando bastante, né? E é bom prestar bastante atenção, avaliar bem, verificar as referências, porque eu também tenho visto nesse tempo de quarentena muito golpe, muito curso Verdade. que. As Ah, fake eu fui news, né? fazer um Tomar curso cuidado que com as a fake news princípio era aí, porque gratuito e era assim, só o dono do curso contando vantagem do que ele fez de maravilhoso. Então, se for só para ficar ouvindo alguém contar vantagem e não aprender nada, então avalie bem que curso que você vai fazer. Procure uma instituição que tenha o know-how, que tenha, né, uma coisa mais firme e procure também conhecimentos com pessoas que realmente tenham alguma coisa para agregar a você. verdade. Uma outra pergunta aqui, Uriel, que eu lembrei, quais são os erros que os alunos de pós-graduação cometem ali ao escrever o seu trabalho? Ai, gente. Erro que eu vejo assim de mais comum, o uso de neste e nesse. Eu vejo assim muita confusão com isso. O uso de neste e nesse. Explicando assim, de uma forma bem, como eu posso dizer, bem. A gente não tem um quadro aqui, né? Aí eu acho que fica um pouco difícil para falar e ficar bem claro. Mas basicamente, quando você vai dizer neste trabalho, se você está falando, se referindo ao trabalho que você está escrevendo, né? O trabalho que a pessoa que vai ler está lendo, é neste trabalho. Se você está se referindo a uma obra, uma outra obra, nesse trabalho. Mas o trabalho seu é o neste trabalho, nesta pesquisa. Use a primeira pessoa do neste, do demonstrativo. Digamos que você queira indicar um tempo presente. Então, você vai utilizar neste ano, se referindo ao ano presente, 2020. E se for 2019, nesse ano. Se for 1998, 1980, naquele ano, porque está muito distante. Então, tome cuidado com o uso dos demonstrativos também quando se referir a tempo, tá bom? Passado, presente e futuro. É importante também, quando você utiliza, se referindo dentro do texto a motivos.
a pedaços do texto que você já disse antes nesse. Então, por exemplo, as pessoas usam muito nesse sentido, aí a pessoa escreve neste sentido. Gente, é nesse sentido, porque é no sentido que você já estava. A não ser que você vai dizer no outro sentido, aí não é o mesmo sentido que você estava. Mas se é um sentido que você já estava, se era uma linha que você já estava desenvolvendo e você quer usar essa expressão, fale nesse sentido e não neste sentido. O que que acontece? Quando a gente está na fala, a gente não faz essa diferenciação entre neste e nesse. A gente usa o neste, o nesse sempre. E, então, quando chega na hora de escrever, a gente se confunde. Então, antes de escrever, se você puder, olha, Google resolve isso. Dá uma Googlezada aí e faz uma pesquisa básica do uso dos demonstrativos, como que você pode usar no seu texto, porque o texto é muito grande. Então, às vezes, eu pego textos para revisar e o único problema que tem é esse. Então, é muito preocupante. Outra coisa, pontuação. Pontuação é geral. Por quê? A pontuação, muitas vezes, está muito presa ao modo como a gente fala, com as pausas que a gente faz. Então, a nossa marca pessoal é impressa, né? É colocada na nossa pontuação textual. Mas a gente precisa se preocupar com regras. Existem regras para pontuação. Então, antes de escrever um texto grande, como é o texto acadêmico, faça uma revisão das técnicas de pontuação para que você também não corra o risco aí de criar um erro muito pesado, tá bom? Eu acho assim que principalmente esses dois. E aí, regência. Antes de usar um verbo diferentão, eu vejo que as pessoas gostam de usar aqueles verbos diferentão, corroborar. Aí a pessoa quer usar corroborar como sinônimo de colaborar. Colaborar é Acontece uma muito. coisa, corroborar é outra. Ah, além do corroborar, qual é o que eu vejo também? Patente e latente. Uma coisa que é latente é uma coisa que pisca. E uma coisa que é patente é uma coisa que é forte. Então, as pessoas fazem muito essa. Ficou latente isso. Não, não ficou latente, ficou patente. Então, quando você for usar palavras diferentonas que você não tem certeza do significado, faça uma revisão desse significado. Mas deixa eu ver o que esse verbo diferentão significa mesmo, tá bom? E tem também busca. A regência, verifiquem, pesquisem. Eu não estou nem dando dicas assim, escreva assim, não assado, porque é uma live, as pessoas vão esquecer. Então, pesquise a regência do verbo buscar. Eu vejo muitos textos acadêmicos com busca de vou fazer a busca de tal coisa. Não, é a busca por tal coisa, tá bom? Então, verifique as regências dos verbos. O verbo devido, aquela expressão devido a, gente, é uma expressão difícil essa. Então, revisem o jeito de usar devido a ou troque essa expressão por outra coisa. Em razão de, você pode utilizar, tá bom? É isso, basicamente. Isso. Eu tenho um post até aqui no meu perfil sobre alguns verbos, né, que a gente pode usar ali para fazer o seu texto ali. Vai depender do que você pretende descrever. Se você quer analisar, se você quer explicar, se você quer, né, fazer uma pesquisa de campo. Então, tem vários verbos ali para vocês usarem. Então, eu tenho um post aqui no meu perfil. Quem quiser depois dar uma conferida lá e salvar o post, que vocês podem voltar lá sempre que possível para vocês poderem conferir ou até pesquisar mesmo em outros sites. Uma dica também é vocês buscarem por sinônimos também das palavras para vocês conhecerem, né? O sentido que aquele sinônimo pode dar para a tua frase ou não, se vai mudar ou não, né? Uma dica bem interessante. Bom, as minhas anotações eu já finalizei aqui porque eu precisava comentar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais algumas perguntas, a gente já tem uns 10 minutinhos. Alguma pergunta, gente?
quiserem fazer algum comentário. Essa live foi útil para vocês? Vocês gostaram do tema? Querem outra live com algum outro assunto, né, que vocês queiram que seja abordado? Fique à vontade aí para dar algumas dicas aí de conteúdo para a gente fazer no próximo E eu live. até aproveito para fazer um convite, que vocês visitem lá o Instagram da Mestre da Revisão e mandem suas dúvidas, porque às vezes as dúvidas do povo é muito específica, né? E aí vale a pena a gente fazer um post, fazer um vídeo explicando. Então, Verdade. tá aí o convite. Isso, aproveitando também, né? Como eu trabalho com revisões, igual a Marielle falou, das ABNTs da vida, né? Então, a gente pode tirar dúvidas de como programar ali o seu arquivo, né? Formatando ele para já ficar pronto ali para você descrever o assunto. Porque muitas vezes o aluno tem um certo receio de fazer a formatação e fazer o trabalho, aí não sabe qual que faz. Então, você já tem uma dica ali, já deixa o seu arquivo ali padronizado. Toda vez que você precisar, você já tem um arquivo É isso mesmo. formatado, né? Então, vai ajudar bastante nessa questão, né? Eu tenho vários posts, inclusive, explicando como fazer cada passo a passo ali para você formatar o seu trabalho. E as dicas de referências, citações também, a gente pode tirar dúvidas via direct, né, também, e através de posts, né, que a gente vai postando no decorrer dos dias. Acho que é isso que eu É tenho isso. que falar para todo mundo. Oi? Acho que é isso mesmo que eu tinha para falar para vocês, né? E espero que essa live tenha ajudado o pessoal a tirar as dúvidas, né, que foram perguntadas aí no decorrer da live. Se alguém tiver mais dúvidas, pode mandar no direct que a gente responde, tá? Fiquem à vontade aí para poder dividir com a gente a sua dúvida, né? Ou uma dica também, que vocês tiverem, para, né, compartilhar com as Verdade. pessoas, é bem interessante. Né? É bom a gente, dica boa é dica compartilhada, né? Às Como vezes o povo fica tem acanhado, né? ditado. Isso, às vezes o pessoal fica com vergonha de falar, de perguntar, pode mandar no direct. Mas é isso. Já sabem que podem chamar também a gente no direct. O Instagram da Mestre da Revisão está à disposição de vocês. Olha, a Jeane está pedindo para marcar mais lives na quarentena. Pode deixar, essa foi a nossa primeira live, teremos Eu mais, posso com vender meu certeza. peixe? A gente tem um grupo para professores, que é um grupo de apoio para professores, profissionais de educação que estão tendo dificuldade em se adequar a essa nova situação que nós temos hoje, de EAD, enfim, como ministrar aulas online. Então, esse grupo, a gente sempre faz cursos muito rápidos, oficinas, pelo Zoom, à distância. Semana passada, a gente fez de produção como fazer artes, tá? A gente fez como fazer avaliações pelo Google Formulários. A gente tem feito oficina de Zoom, de aplicativos. Então, você pode também participar do grupo. Se você quiser entrar para esse grupo de apoio, que ensina a usar ferramentas digitais, você pode pedir o link no meu direct, que eu mando o convite para você entrar, tá bom? É isso. Oi, Kelly, pode deixar, a gente vai providenciar, vou anotar aqui. Uma outra dica também, assim, um pedido, né, na verdade, um convite, que eu tenho, vou fazer, né, um grupo para o pessoal aí que tem dúvida em questão das normas da BNT, como iniciar um artigo, né, quem tiver interesse pode me mandar aqui no direct, que eu adiciono vocês no grupo. Então, esse grupo vai ser gratuito, tá? Sem custo nenhum para vocês aí no meio à quarentena, né? Eu vou tentar ajudar vocês na construção dos trabalhos acadêmicos, né? Quem Puxa, tiver que tudo! Isso é interesse, muito legal. deixa o contato de vocês na caixinha que eu vou deixar de perguntas ao final da live, ou podem mandar via direct também.
Eu vou criar um conteúdo bem bacana para ajudar vocês aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação Ai, que às normas da legal. BNT. Isso é muito importante, viu? Eu acho que muita gente às vezes fica perdido, né? Muita gente tem dificuldade para escrever, então é super importante essas tuas dicas aí. Eu sempre, quando posso, o que eu faço? Eu faço turmas online de consultoria linguística. O que é consultoria linguística? Você tem dificuldade para escrever, para tirar a ideia do papel? A gente faz a consultoria online e trabalha exatamente nas dificuldades que o cliente tem. E a gente também faz oficinas de pontuação, oficina de coesão, oficina de coerência. Então, são cursos rápidos que você faz uma revisão e aí você aprende técnicas não apenas para colocar em prática, mas também para pesquisar e se aperfeiçoar depois. Então, pode me procurar também no meu Instagram. Isso, pessoal. Acho que, né, finalizamos, É estamos isso. quase no limite, né, para encerrar a live, para a gente não perder. Vou tentar salvar ela aqui para quem quiser ver depois e pode mandar também para os seus contatos aí para assistirem depois também, né? Quem não pôde ver agora no horário, pode voltar aqui no nosso perfil para poder assistir até amanhã, nesse mesmo horário, vai ficar disponível por 24 horas. Então, eu queria, para finalizar, agradecer a Arielle pela disponibilidade, né, de ajudar a gente aqui a bater um bate-papo, né, interessante para o Isso. pessoal nesses dias aí de quarentena. Acho que foi bem proveitoso para quem participou, né? E em breve teremos outras lives, né, no decorrer dessa quarentena, né? Vocês podem dar opiniões aí de horário e dia para a gente Sim, poder estar fazendo, né? A gente quer saber qual que é o melhor horário para vocês, como que a gente vai poder se organizar aí, tá bom, pessoal? Então acho que é isso, né? Boa noite para é todo isso, mundo, gente. né? Então até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.